Olá a todos, eu sou Luciana Rosa, astróloga, terapeuta, e hoje eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre um grande presente que eu fui autorizada a incluir dentro de tudo que eu faço na atuação como terapeuta holística, alinhamento energético. Para começar a falar de alinhamento energético, eu vou começar a contar a história de como surgiu com Aloysio Delgado Nascimento, que era um farmacêutico com grande afinidade com plantas e com a natureza. Ele, por natureza, já era um xamã e ele vive com os índios brasileiros por 15 anos, conhecendo como que eram os tratamentos medicinais que eram feitos nas tribos. E além disso, ele presenciou também que existia uma percepção extrasensorial dos pajés na hora de fazer os tratamentos. Pois bem, ele muito interessado com isso, ele pede autorização para levar isso para fora, né, dali da tribo que ele estava. Ele foi autorizado, só que ele ainda não sabia muito bem como é que ele ia fazer esse tratamento sem usar a pagelança, que é algo que causa estranheza para as pessoas que não estão nas tribos, né, que não vivem, que não nasceram, que não são índios. E nisso, né, tudo vai se desenrolando. Em Volta Redonda, ele frequentava a mesa de São Marcos e ali se apresenta a ele uma egrégora, que são seres de luz voltados a um propósito. Existe uma força dentro daquele objetivo, chamada Ministério de Cristo, com os seus guardiões. E aí ele começa então a desenvolver o trabalho do alinhamento, onde ele tinha uma canalizadora e ele ia conduzindo a sessão. A canalizadora ela ia recebendo a energia, que depois a gente vai explicar como é que funciona, e ele ia conduzindo para chegar no processo de cura. E aí numa dessas sessões, uma pessoa chamada Mônica Oliveira vai num dia para conhecer o trabalho dele, e ele ali, no final dessa sessão, ele fala que um dos presentes iria transmitir a mensagem de um guardião. E é quando ela se levanta e fala: um por todos e todos por um. E aí ele começa a trabalhar em dupla com a Mônica Oliveira. E nisso, né, ele vai fazendo todo esse trabalho, ele vai desenvolvendo todo esse trabalho. E um dia, uma sensitiva uma pessoa com muita sensibilidade, entrega a ele uma pedra e diz que o dia que alguém desse a ele uma pedra igual àquela, a missão dele se encerraria. E ele guardou a pedra, ele ficou com a pedra e ao longo, né, da jornada dele, até o ano de 2001, ele estava ali num workshop de um sítio, falando, né, sobre o trabalho dele, quando um conhecido fala que tem várias pedras e ele diz que uma delas parecia que dizia: me entregue para o xamã. E aí, quando ele pega a pedra, que tinha o formato de um coração, ele pega a outra pedra e elas são idênticas. Ali, então, ele comunica a Mônica e comunica a outras pessoas que a missão dele estava encerrada. Em 2002, na casa dele em Curitiba, ele, tomando banho, escorrega, bate a cabeça, falece e torna-se também um dos guardiões do Ministério de Cristo. E aí a gente começa a falar sobre o trabalho de alinhamento energético, né? É um trabalho que tem muito amor, é um trabalho que tem muita grandiosidade. Ele é
um dos trabalhos que, quando a gente entra em contato, tenha certeza de algo grande, de algo além. É aquele mundo que você fala é sutil, não é palpável assim que a gente consiga tocar fisicamente, mas é muito real. Muito, muito real. É a hora que a gente toma uma outra proporção da consciência. O alinhamento energético, ele começa com o cliente trazendo um tema. E para fazer uma analogia, a gente nasce com o corpo em luz 100%, pura expressão da essência. Se a gente for comparar com o computador que você acabou de comprar, ele chega funcionando incrivelmente bem. Daqui a pouco surge um vírus, você tem que ir lá fazer um reparo nele até ele, voltar ao seu funcionamento original. E ao longo da vida útil desse computador, você vai trazendo vários reparos, você vai fazendo vários ajustes no seu computador para que ele fique o mais próximo possível dessa configuração original que ele tinha. O nosso corpo em luz funciona assim também. Então, quando a gente passa por diversos fatos e acontecimentos na nossa vida, a gente começa a criar marcas, como se fossem esses vírus no computador. Essas marcas energéticas, elas vão trazendo um corpo energético que impede a expressão 100% do corpo em luz. O alinhamento energético, ele vem trazer esse corpo em luz de volta, restaurar o corpo em luz. Então, quando a gente começa uma sessão de alinhamento, a gente ouve, escuta o cliente, ele vai falar um tema que ele veio, que ele trouxe ou não, pode deixar esse tema em aberto. E aí, ao longo da sessão, a gente começa entregando esse cliente para a egrégora, para um guardião específico, e começa então a fazer uma leitura do campo, do corpo energético da pessoa, ou ligada no tema que ela trouxe, ou que está ali, que por alguma razão surgiu ali naquele momento. E a gente vai relatando cenas, eventos, situações, falando o que vem as imagens que vão surgindo, e surgem muitas. O alinhador está de olho fechado, o cliente também está de olho fechado acompanhando esse processo. No final, a gente pergunta se o cliente quer falar alguma coisa, ele pode falar, ele pode ficar em silêncio, refletindo, e aí a gente começa a cura desse corpo energético. Aí o alinhador fecha os olhos novamente, se o cliente quiser fechar o olho, ele fecha, senão ele prossegue vendo, tudo bem. O alinhador fecha porque todo o processo energético é visual. Então, ele vai entrar em contato visualizando. E aí, naquilo que ele está vendo, naquele corpo, ele ancora os guardiões, que são 67 guardiões, cada um com uma função específica. Você tem um guardião que trabalha o amor por si mesmo, o guardião que trabalha o saber cuidar de si mesmo, o guardião que vem para clarear as ideias, para clarear o momento.
Você tem o guardião que vem para trazer força, tem o guardião que vem para impulsionar algo que está na inércia. Você tem o guardião que trabalha elementos de feminino, tanto em homem quanto mulher. São infinitos, são 67 guardiões com infinitas possibilidades de cura. E aí, ao longo desse processo, o alinhador vai visualizando o que está acontecendo ali naquela cena e vai ancorando o ser de luz ali para aquele momento. Até a hora que ele percebe que toda a cura foi estabelecida daquele corpo. E aí ele vai, então, encaminhar esse corpo, essa pessoa, esse cliente, ao Ministério de Cristo. Ele vai receber uma mensagem e vai receber uma senha que o cliente vai repetir 3 vezes ali naquela hora, e ao final de cada vez que ele fala a senha, ele estala o dedo. Então, essa senha pode ser uma frase, essa senha pode ser uma palavra, essa senha pode ser uma música, ou essa senha pode ser um guardião. É do momento, é do que surge ali. O estalar de dedos, então eu vou dar um exemplo. Se a senha é universo, então o cliente vai falar universo, universo, universo. E ele vai repetir essa senha 3 vezes dentro desse mesmo processo durante 7 dias, pelo menos uma vez ao dia. O ideal é que ele faça quando acorda e antes de dormir. Esse estalar de dedos é para movimentar a energia quântica dessa frase e ativar esse corpo em luz que a gente restaurou. Se o cliente percebe que ao longo dos dias ele está quase voltando, está querendo voltar no padrão antigo, repete. Às vezes não precisa nem falar. Está em algum lugar, não pode falar, ele mentaliza e estala o dedo. Estala o dedo, porque o pensamento também é uma vibração e também se manifesta. O que a gente recomenda no final de uma sessão de alinhamento energético? Eu tenho gatinhos aqui, então eles me acompanham. Estou cuidando deles aqui, eles me acompanham. E aí acontece deles passarem na frente. Deve ser a 4ª vez que eu estou refazendo o vídeo. E eu decidi então deixar assim. Voltando então, o que a gente recomenda para o cliente? No primeiro período, não falar sobre a leitura do campo energético, porque a gente acabou de curar um padrão antigo que esse cliente tinha. Falar sobre esse campo desperta a volta do padrão. Então a gente recomenda que não seja falado até esse corpo estar realmente restaurado aí por uns 7 dias. Aí assim, a pessoa faz eu vim hoje aqui fazer um alinhamento para questões financeiras. Ótimo! Nossa, deu super certo. Tinha um monte de coisa que estava emperrada, financeira, e tudo se ajustou. Aí, nesse momento, a pessoa fala, eu quero fazer outro para relacionamento que não está funcionando. Espera mais uns meses, porque às vezes, quando a gente cura um corpo energético, esse corpo, ele vai estar curando setores que não são só aqueles que você vê especificamente, porque a gente tem marcas que se refletem em muitos outros campos da nossa vida. Espera uns 3, 4 meses,
dependendo, assim, quando a pessoa sente uma grande necessidade, 2 meses até, para voltar e fazer uma outra sessão de alinhamento até que esse corpo comece a estabelecer outras curas que sejam perceptíveis, né? Que a pessoa consiga ver, perceber que alguma coisa ali aconteceu. Então, às vezes, você vai repetir uma cura para algo que já está sendo curado. Ah, eu tenho um namorado que terminou comigo e eu tô super triste. Posso fazer um alinhamento para ele voltar? Você pode fazer um alinhamento para trabalhar questões de relacionamento. E se for o destino de vocês dois ficarem juntos, essa volta pode acontecer hoje. Essa volta pode não acontecer. Ela pode acontecer daqui uns 2, 3 anos, porque porque era para ser, porque era para existir uma separação e um retorno lá na frente. E pode ser que nunca mais vocês se encontrem, mas o seu ponto de relacionamento é que vai, o seu campo energético de relacionamento, sejam quais as marcas que ele tenha, é que vai estar em processo de cura. Se houver uma volta, né, caso exista, essa reconciliação vem com muito mais força, né, e muito mais consciência, porque existe esse campo, esse corpo em luz que foi restaurado. Eu tenho uma pessoa que está com uma doença muito séria, tal, você pode curar? Não posso curar. Posso fazer uma restauração do corpo em luz, daquele órgão que está sofrendo por alguma razão. E o processo de cura vai depender essencialmente daquela pessoa, não só em termos de consciência, como em termos da vida da gente, que ela vem para acontecer, né, dos nossos eventos que acontecem com um determinado propósito, mas toda cura de corpo, toda restauração de corpo em luz, independente do resultado, ele vai trazer um contato com essa nossa essência. Então, isso é sempre um resultado positivo, independente do que vai acontecer com essa pessoa em relação à saúde. A gente não interfere no rio da vida de ninguém, porque senão não existiria uma justiça dentro daquilo que cada um precisa atravessar. Então, é sempre um assunto muito delicado que a gente precisa deixar muito claro antes de fazer um atendimento de qual é o propósito desse processo terapêutico. Alinhamento energético é para tudo. A gente faz com tudo. A gente faz alinhamento energético à distância, desde que, né, assim, caso exista uma gravação, seja feita uma gravação, a pessoa não volte a ouvir a leitura, ela ouça a leitura do campo energético uma vez e não volte a ouvir isso dentro do que a gente falou, para não restaurar o padrão desse corpo antigo. A gente faz alinhamento para empresa, a gente faz alinhamento para animais, a gente faz rodas de cura, a gente faz alinhamento dos setênios de uma pessoa, que são de 7 em 7 anos da vida, a gente faz todo esse mesmo processo para cada setênio, né? Intervalo de 7 anos de vida de uma pessoa. E é um processo de muito, muito, muito amor, muita força, muita energia. Os alinhamentos que eu fiz até hoje, todos tiveram resultados rápidos. As pessoas também, quem eu atendi, estavam abertas para isso. Mas foram atendimentos muito bonitos, sempre são,
Sempre existem guardiões, que eu inclusive vou até mostrar uma coisa aqui. Eu tenho aqui um baralho, lâminas sagradas, desenhado pela Ângela Fusaro, com imagens representativas de cada guardião. Então, eu tenho aqui a Clara, talvez esteja rebatido aqui, não dá para ver a letra. Avante Vaz, cada um com uma função específica. Ilumino minha sombra com amor e compaixão, para quem precisa trabalhar questões mais difíceis ligadas à sua sombra, tem medo do desconhecido, de si mesmo. São tantas coisas lindas aqui. Minutinho do tempo, para quem tem problemas com horários, com horário marcado, fazer o tempo render. Bianachura. Esse baralho é muito bonito. E eu gosto de trabalhar com eles em sessão. Dudu e Maricota, criança interior. E a gente também tem contato com músicas de alguns guardiões. É muito bonito. É um trabalho lindo. Eu tenho muito orgulho dele e muito amor por ele. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver um interesse, quiser saber como que é, quiser acompanhar, quiser fazer uma sessão, entre em contato por mensagem, por e-mail, transformare.terapias@gmail.com. Inbox na página da Transformare, inbox na minha página pessoal, Luciana Rosa. E eu espero que isso tenha despertado em você um desejo de algo que você nem consegue explicar, mas que se você está vendo agora e está sentindo isso, é porque talvez seja a hora, o momento de você ter um encontro com essa mágica, com esses guardiões super zelosos e super amorosos. Muito obrigada pela oportunidade de me deixar aqui passar sobre essa terapia e, de repente, quem sabe, a gente se encontra em uma sessão.